sou o Vitor Camejo e esse é o Jornal de Casa, o jornal que é apresentado por Camejinho, o menino que só queria trabalhar. Sim, minha gente, foram 2 semanas de bosta que eu vivi, mas ao que tudo indica, se eu tiver sorte, aquele encosto saiu da minha vida, pelo menos por enquanto, e a gente vai poder tocar a vida em frente, né? Eu vou demorar um tempo ainda para botar a cabeça em ordem, mas não poderia começar nosso vídeo de hoje sem agradecer a cada um de vocês pelo apoio que vocês me deram até aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve, curte nosso canal aqui, comenta o quanto você quiser e principalmente espalha, indica para os amigos, porque é assim que você ajuda a aumentar o nosso publiquinho. Se você quiser ajudar a gente a manter o nosso canal de pé, por favor, considere se tornar apoiador através do nosso Apoia-se. Sim, senhor! Com ele a gente paga nossa edição, pesquisa, advogados, tudo que a gente precisa para te informar da semana aqui no nosso jornalzinho. E esse fim de semana o Em Pé na Rede vai estar em Canoas, Porto Alegre e Caxias do Sul. Dia 15 tem solo aqui em São Paulo, dia 16 eu vou estar em Curitiba. Que saudade da República de Curitiba. Sim, senhor, e minha gente, em setembro eu vou estar na Europa. Sim, senhor. Vocês pediram e deu certo, vamos ter show no Porto, em Lisboa, em Dublin, já tem mais de 20% dos ingressos vendidos, então não tô acreditando ainda que vai lotar, mas eu tô começando a me iludir. Então, vamos lá, Zucas. Porque a semana começou com o Tedros Adhanom, presidente da OMS, viralizando depois de arriscar uns passinhos de dança. Por algum motivo isso aqui chocou tantas pessoas que as agências de checagem de fatos tiveram que confirmar que sim, o vídeo não é fake, é real e a gente pode confirmar. Ele realmente é uma merda dançando. Pelo menos é o que parece. Mas pra mim, deixa ele trocar esse terno e meter um forrozinho pra ver. Meu Deus do céu, eu amo esse meme. Já adianto que eu vou usar sempre aqui, sempre que eu puder, tá? Toda vez que eu puder eu vou usar esse meme, em toda oportunidade, assim como esse aqui, ó. Porque este, senhoras e senhores, este homem foi mais uma vez responsável por deixar malucos todos os analistas políticos, jornalistas e pais de família no Zap. Que essa semana o Brasil recebeu ninguém mais, ninguém menos que um governante com diversos crimes contra direitos humanos, cujo governo tortura opositores em prisões imundas. Não, esse não, porra. É o outro. É o ditador que tem petróleo. Também não. Também não. Esse pode. Esse aqui pode. Esse aqui comprou até o Newcastle na Inglaterra, o time. Esse aqui é tudo que eu falei, mas a Globo News gosta desse aqui. Ih, agora sim. Pronto. Esse tá, ó. Isso. Nicolás Maduro foi recebido pelo presidente Lula durante essa semana e isso dividiu opiniões. Porque de um lado o governo recebeu um presidente com honras de chefe de Estado, mas a direita brasileira queria que a recepção fosse assim. Teria Luiz Inácio ido longe demais? Muita gente na imprensa se perguntou, será que o Brasil não está apoiando uma ditadura? Recebendo ele desse jeito? Será que ser pragmático e pensar no comércio e deixar a ideologia de lado não é uma abordagem de análise mais correta? Mas o que mais me incomoda é que ninguém fez a pergunta correta. Lula recebeu um comunista em sua casa, eles jantaram e desde então a cachorra sumiu. Lula, o que esse comunista fez com a cachorra? Onde está a resistência, Lula? Vou até falar baixo, porque se a Jovem Pan escuta isso aqui no canal do lado, eles vão passar o mês inteiro discutindo isso. Na cabeça deles, o Maduro viu a cachorra passando e ele ficava pelo palácio assim, igual o Chaves com um sanduíche de presunto. Não esse Chaves, porra. O outro Chaves. Eu sei que a questão da Venezuela é muito complexa, mas ajudaria se o presidente deles não fosse um tremendo mentiroso. E não vem me chamando de pelego igual o Boric não, hein? Eu sou tão esquerdalho quanto todo mundo aqui. Mas galera, vamos admitir que às vezes ele mente pra caralho. Tipo quando ele falou que o Hugo Chávez apareceu pra ele em formato de passarinho. El pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. E também teve o dia que ele anunciou a cura pra Covid num tratamento em gotas. O governo da Venezuela tem defendido o uso de um remédio contra a Covid-19, que ficou conhecido como gotas milagrosas, apesar de não haver nenhuma comprovação científica sobre sua eficácia. Porra. Bom, pelo menos não era ozônio enfiado no cu, não é verdade? Então, tipo, já é um avanço. Mas, meu irmão, esse cara é basicamente o Naldo Bene dos presidentes. Eu só espero que o Lula tenha chegado em algum momento e falado, porra, Maduro, aí tu me fode. Chaves Pajarito, porra.
O Chaves Pajarito é foda. E quem viu um pajarito bem maneiro também foi a Polícia Federal, que apreendeu 300 quilos de skunk no avião da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belém. Minha Belém, meu Pará, que orgulho! E a gente achando que o skunk tinha parado de fazer show? Não, virou do meio gospel agora. São os 300 da igreja. Rapaziada, já tá falando por aí, meu parceiro, bote aquele que o pastor mandou buscar. Geral passando a bola igual na ceia, assim, ó. Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu esperava esse da bola de neve, mano. De vocês? Ora, vejam só. E segundo as informações dos jornais de verdade, né, o avião com 300 quilos desse tesouro é propriedade do ex-deputado e tio de Damares Alves, pastor Josué Benson, que é padrinho político da Damares. Que quando soube da treta veio a público e soltou um comunicado dizendo que ela e a igreja fizeram a denúncia à Polícia Federal sobre a carga suspeita que estava sendo levada no avião, sem autorização da família ou da igreja. O problema é que a Polícia Federal veio a público e falou, não. Não foi isso, não. A gente prendeu com base em investigação nossa mesmo. Coisa nossa aqui mesmo. Inclusive, a gente tá de olho nesse avião aí, olha. E esses 300 quilos aí foi só os que pegaram. Porque eu tenho certeza que a parte deles aí que alguém fumou. Sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado. E eu quero entrar como princesa regente do Marajó. É isso aí. Ela embarcou numa lombra de querer ser princesa do Marajó. Eu já vi isso acontecer. Isso aí vem logo antes da pessoa começar a achar que o dente dela vai cair. E o cara fica, o meu dente tá dormente. Meu dente tá dormente, velho. Vai cair meu dente. Irmão, e como é que a gente não percebeu isso antes, bicho? A mulher chegou falando que viu Jesus. Ela viu Jesus numa goiabeira. E a gente caiu nessa. Menino veste azul, menina veste rosa. E a gente fica só no verdinho aqui, ó. E essa semana a gente teve uma derrota muito grande em Brasília. Não o governo, mas o Brasil. E se você não for um completo monstro sem coração, você com certeza precisa saber o que está acontecendo com o marco temporal das terras indígenas. Então fica aí porque você vai ficar craque nesse assunto agora com Mentira Tem Preço. Sem sombra de dúvidas, os povos indígenas estiveram no top 3 principais inimigos do governo Bolsonaro. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. E uma das principais lutas travadas por esses povos foi contra o marco temporal das terras indígenas. E quem diria que seria justo no governo Lula que ele seria aprovado na Câmara por uma manobra do Congresso sob o comando do Arthur Lira, não é mesmo? E conciliação boa, conciliação bonita, conciliação formosa. Mas primeiro de tudo, o que é esse tal de marco temporal? Vamos lá, o marco temporal das terras indígenas. O que é isso? Isso é uma das duas teorias usadas para demarcar terras indígenas no Brasil. A primeira delas é a teoria do indigenato. Ela diz que os indígenas são os donos da terra onde eles habitam. São uma comunidade tão antiga que é impossível dizer quando começou a posse deles sobre as terras. Afinal de contas, quando os colonizadores europeus chegaram aqui com suas embarcações, pólvora e sarampo, os indígenas já estavam por aqui. Assim sendo, é muito simples. Os índios sempre vão ser os donos legítimos das terras que eles ocupam, porque eles sempre ocuparam elas. E quem criou essa ideia de propriedade, títulos de terra, etc, foram os alienígenas aqui, que chegaram um dia dizendo que tudo era deles. A própria Constituição consagra essa teoria no artigo 231. Problema resolvido, certo? Não, porque nossos deputados e senadores agora resolveram ter uma ideia diferente. Como? A bancada ruralista no Congresso conseguiu votar a urgência de um projeto de lei, o PL 490/2007, para transformar o marco temporal em lei. E pela segunda teoria, que é além do indigenato essa outra do marco temporal, os indígenas são donos apenas das terras que eles ocupavam a partir do dia da entrada em vigor da nossa Constituição, 5 de outubro de 1988. Isso afetaria, por exemplo, os Pataxó do Monte Pascoal, que só retornaram à área histórica deles em 99, porque antes disso eles tinham sido expulsos por uma grande empresa de extração de madeira. Eles simplesmente perderam o direito à própria terra porque foram expulsos pela força bruta e na hora certa, porque antes da Constituição, e agora o Estado vai olhar, infelizmente não tem o que fazer. Se ao menos vocês tivessem segurado sem morrer até 88. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, 60% das 1.400 terras indígenas no Brasil não estão regularizadas. Quase 600 delas sequer tiveram um processo de demarcação iniciado. Se o marco temporal se tornar lei, esse vai ser o principal argumento de fazendeiros e grandes empresas para contestar as demarcações que ainda não foram concluídas. E claro que, como sempre,
A desinformação é uma ferramenta muito forte utilizada para descredibilizar a luta legítima dos povos indígenas por aqueles que têm interesse na não demarcação das suas terras e na aprovação dessa aberração que é o marco temporal. E as mentiras divulgadas, principalmente em grupos de zap que chegam até as comunidades indígenas, é que as suas lideranças estariam traindo o próprio movimento, desviando recursos dos acampamentos, enfim, uma série de acusações sem nenhuma evidência ou prova para esvaziar o debate e transformar essas lideranças em vilões junto ao próprio povo. A gente já até falou no programa aqui sobre demarcação de terras indígenas, sobre como os setores do agronegócio queimaram recursos para divulgar essa ideia mentirosa de que a demarcação de terras indígenas prejudicaria o agro, o que não é verdade, absolutamente. A demarcação resultaria, inclusive, em maior preservação da biodiversidade e isso incidiria diretamente na qualidade de produção agrícola e pecuária, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Sem falar que já se sabe que terras indígenas protegem o meio ambiente de ser desmatado, totalmente ao contrário do que diz a bancada do agronegócio. Além disso, a gente tem uma série de argumentos que atacam os próprios indígenas e que parecem muito bons, mas na verdade não são. O mais famoso é o chamado argumento assimilacionista, que diz que os indígenas têm que ser assimilados na nossa sociedade. A gente vai integrar eles aqui. Eu te dou um doce para adivinhar quem era o representante mais famoso desse argumento. O índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. E eu sei que nessa hora você deve estar pensando, ei, calma, Camejo, mas pô, nesse ponto aí eu meio que concordo com o Bolsonaro. Quem não quer tecnologia? Calma, eu sei também. Eu também já caí nesse papo por muito tempo, até eu perceber que o problema desse argumento é ter uma cilada. Assimilar o indígena não é melhorar a qualidade de vida do povo originário. Na prática, é só entregar a terra dele para a indústria e para o agronegócio e dizer parabéns, índios, vocês estão livres. Parabéns, povo indígena, vocês agora fazem parte da nossa pujante sociedade capitalista, como desempregados. Parabéns. O segundo problema desse argumento é que ele é racista. A gente admite que os povos indígenas são selvagens simplesmente porque eles rejeitam o nosso estilo de vida alienígena para eles. A gente ignora todas as particularidades das milhões de nações indígenas que existem, todas diferentes entre si, porque dentro da nossa perspectiva racista, são todos indígenas. É só índio. Sabe? Isso é um outro modo de vida. Sabe? Isso aqui é visto como um selvagem, enquanto uma loura de dread apenas escolheu estar em contato com a natureza. O ponto é que as populações tradicionais têm toda a capacidade de decidir por si mesmas qual estilo de vida eles querem para si. Sabe? Cabe ao Estado, portanto, oferecer condições para isso e respeitar os seus direitos. A Constituição reconhece o direito ao território como sendo originário, sendo responsabilidade do Estado brasileiro reconhecer isso por meio de um procedimento administrativo, conforme já foi considerado constitucional pelo STF, no caso da terra indígena Raposa Terra do Sol. Lembra disso? Esse PL, minha gente, é inconstitucional e pode regulamentar o genocídio indígena no Brasil. Uma vergonha para o governo, que se põe de joelhos diante dos ruralistas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada no nosso Jornal de Casa número 64, que me deu parte do texto que eu usei para esse programa de hoje. Porque lá as nossas posições aqui não mudam. Lá está bem mais aprofundado, porque aqui no nosso Jornal de Casa nossas posições não mudam. Tem quase 2 anos esse programa e continua atual. Depois que a Câmara aprovou o projeto com larga vantagem, o Supremo deve votar a constitucionalidade da ideia lá pelo dia 7, que eu espero de verdade que eles acompanhem o relator aqui e digam que é constitucional. E esse foi o nosso Jornal de Casa, galera. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Se liga no canal do Pé na Rede, que tem vídeo 2 vezes por semana, e aqui no nosso próximo Jornal de Casa. Então fiquem seguros e tchau!